O corpo do advogado Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, foi achado enterrado em concreto. O cadáver estava no quintal de uma casa em Montes Claros, Minas Gerais, no início da noite desta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, o corpo foi encontrado com as mãos amarradas e em posição lateral. O tenente afirmou que 3 pessoas foram presas durante a ação realizada pelas autoridades nesta segunda, incluindo o dono da casa. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o desaparecimento do advogado. Um motorista de aplicativo que teria recebido o valor de R$1.000 para levar o carro do advogado para um motel em Contagem foi agredido com facadas e baleado. A Polícia Militar suspeita de que esse crime seria uma possível queima de arquivo motivada pelo suposto envolvimento do motorista no caso do desaparecimento do advogado. O Superior Tribunal Militar negou nesta segunda-feira um pedido feito pelo ex-juiz Wilson Coriçala para que o órgão cobrasse do Senado Federal a instauração do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O ministro do STM, Marco Antônio de Farias, também negou o pedido de habeas corpus apresentado por Coriçala em favor do empresário Milton Baldin, preso por ordem de Moraes por ter incitado manifestações contra a eleição de Lula e contra ministros do STF. Ao negar o pedido, Farias afirmou que não cabe ao STM decidir esse assunto, mas sim à Suprema Corte. O ex-deputado federal Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, comemorou a saída do pai da prisão na noite desta segunda-feira com uma publicação nas redes sociais. Na postagem, Marco afirmou que os 6 anos em que o ex-gestor ficou preso o tornaram um homem melhor. Marco Antônio ainda afirmou que a história vai julgar cada um como deve ser julgado. Marco Antônio Cabral acompanhou os trâmites burocráticos da saída do pai da prisão. Ele chegou à unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, no Rio de Janeiro, por volta das 17 horas. Cabral deixou a prisão na noite desta segunda e agora ficará em prisão domiciliar, monitorado por tornozeleira eletrônica. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi dispensado nesta terça-feira do cargo que ocupava desde abril de 2021. Silvinei Vasquez virou réu por improbidade administrativa no dia 25 de novembro deste ano, após ser acusado de uso indevido do cargo que ocupava. No pedido contra Vasquez, o procurador do MPF, Eduardo Benones, alegou uso indevido do cargo por causa de uma publicação feita pelo então diretor da PRF no Instagram, na qual ele manifestava apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Além disso, um inquérito aberto pela Polícia Federal passou a investigar uma operação da PRF no dia do segundo turno das eleições, quando agentes pararam ônibus que faziam transporte gratuito de eleitores. Na época, a corporação ainda estava sob o comando de Silvinei. A Polícia Civil do Distrito Federal apura o desaparecimento de um indígena de 17 anos da tribo Chavante, que está sumido há 11 dias. Ele chegou a Brasília no dia 2 de dezembro, junto com outros indígenas vindos de Primavera do Leste, em Mato Grosso, e estava no acampamento de manifestantes contrários ao resultado das eleições presidenciais, que foi montado na frente do Quartel-General do Exército, na capital federal. Identificado como Dirceu, o jovem desapareceu na tarde de 9 de dezembro, após ir com um grupo até um supermercado para comprar mantimentos. De acordo com um dos integrantes do acampamento do QG, a ocorrência policial já foi registrada. De acordo com a publicação, Dirceu fala apenas o dialeto nativo de sua tribo e consegue entender poucas palavras em português.